Agora então nós vamos ter a segunda parte da nossa aula de revisão, que nós vamos falar sobre o sistema endócrino, que vocês vão encontrar nas páginas 784 e 783, e também sobre o sistema nervoso. Vamos começar entendendo o que são hormônios. Bem, hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas. Os hormônios são lançados na corrente sanguínea e muitas vezes vão agir em células que estão bem longe de onde elas foram produzidas. Essas células são chamadas células-alvo e os hormônios são chamados de mensageiros químicos. Eles estimulam ou inibem a atividade de órgãos específicos, como eu falei, as células-alvo. Essas células precisam ter nas suas membranas plasmáticas receptores para se ligarem aos hormônios e aí os hormônios poderem agir. São exemplos de glândulas endócrinas a hipófise, o pâncreas, os testículos e os ovários, as suprarrenais, a tireoide e as paratireoides. A primeira glândula que nós vamos ver é a hipófise. A hipófise é dividida em duas partes. A parte anterior, que é denominada adenohipófise, que produz e libera hormônios tróficos, isso é, que controlam a atividade de outras glândulas endócrinas. A hipófise, por estimular outras glândulas, ela é chamada glândula mestra do nosso corpo, apesar dela ter o tamanho de um grão de ervilha. A hipófise é controlada pelo hipotálamo, que é uma região do encéfalo, como nós vamos ver já já. A adenohipófise, ela produz o hormônio chamado hormônio do crescimento, que é também chamado de hormônio somatotrófico, ou somatotrofina, ou também GH. Esse hormônio promove o crescimento dos ossos e das cartilagens por síntese de proteínas e também por mitose celular. Pode acontecer uma disfunção na adenohipófise, tanto para a produção de maior quantidade ou menor quantidade do GH. Se a hipófise produz GH em uma quantidade menor do que necessário durante a infância, nós vamos ter um caso de nanismo. E se temos uma produção em grande quantidade durante a infância, nós temos o caso de gigantismo, onde a pessoa atinge uma estatura bem maior do que o normal. Mas também pode acontecer da pessoa produzir mais GH depois de adulto, e aí ela não cresce igualmente, ela só cresce nas extremidades, como por exemplo os pés, as mãos e a testa também. Nesse caso nós chamamos de acromegalia. Veja aqui algumas fotos de pessoas com deficiência na produção de GH. Então aqui o caso de nanismo, o caso de gigantismo e esse caso de acromegalia. Vejam as mãos desse rapaz como são bem maiores do que o normal. Aqui mais algumas fotos, né, de pessoas de baixa estatura, quando comparadas com pessoas ditas normais. E vejam aqui essa foto do lutador de MMA, que ele tem um nome artístico de Pezão. Eu não posso afirmar categoricamente que ele tem acromegalia, mas me parece que ele tem, né? Vejam que ele não é assim, coitado, digamos, bonitinho, né? A parte posterior da hipófise, que é denominada neurohipófise, não sintetiza, mas ela armazena hormônios produzidos pelo hipotálamo. Um hormônio é a ocitocina, que é chamada o hormônio do amor. Esse hormônio estimula a saída do leite na lactação e também estimula a contração do útero no parto e promove a formação de laços de amizade entre as pessoas, entre a mãe e o seu bebê. Você também pode estimular a produção de ocitocina brincando com o seu pet, por exemplo. É uma sensação muito boa mesmo. Um outro hormônio da neurohipófise é o ADH, que é liberado quando o volume sanguíneo cai abaixo de certo nível
e ele estimula a reabsorção de água pelos túbulos renais e diminui o volume de urina, que fica também mais concentrada. Nós já estudamos o ADH e vimos que o álcool inibe a produção de ADH, e é por isso que a pessoa vai mais vezes ao banheiro quando bebe bebida alcoólica. Uma deficiência na produção de vasopressina, que é o ADH, causa o diabetes insípido. Uma outra glândula importante é a tireoide. Ela produz 2 hormônios muito importantes, o T4, que é a tiroxina, e o T3, que é a triidotironina. Esses 2 hormônios agem controlando o metabolismo celular e a geração de calor. Certamente, quando vocês nasceram, seus pais procuraram fazer o teste do pezinho em você, onde pode ser detectada uma baixa produção de tiroxina, causando hipotiroidismo congênito. Nesse caso, quando é detectada o hipotiroidismo congênito, muitas consequências sérias podem ser evitadas com a administração desse hormônio durante o desenvolvimento da criança. Uma pessoa adulta também pode ter hipotiroidismo, e aí, com a baixa produção desse hormônio, terá predisposição à obesidade, pode ter dores nas articulações, pode ter depressão, por exemplo. Já a pessoa que produz uma grande quantidade desse hormônio tem o ritmo cardíaco irregular, tem geralmente perda de peso e insônia. Nos 2 casos, o diagnóstico deve ser feito por um médico que vai acompanhar o tratamento necessário pelo resto da vida da pessoa. A calcitonina é um hormônio produzido pela tireoide que controla o nível de cálcio no sangue. Por exemplo, quando a taxa de cálcio no sangue está alta, acontece a estimulação da produção de calcitonina, que vai fazer com que seja acumulado cálcio nos ossos e assim a taxa de cálcio no sangue vai cair. Outra glândula endócrina, e na realidade são 4, né? São as paratireoides. Elas trabalham com a tireoide no controle do cálcio no sangue da seguinte forma. Como é um ciclo, nós podemos começar da onde nós quisermos. Então, vamos começar com a produção de calcitonina, tá? Então, esse hormônio estimula a deposição de cálcio nos ossos, o que diminui o cálcio no sangue. E aí, estimula a paratireoide a liberar o paratormônio. Esse paratormônio vai estimular a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. Com a liberação, ao aumento na taxa de cálcio no sangue, e aí estimula a tireoide a liberar calcitonina e fechou o ciclo. Então, tanto a tireoide como as paratireoides funcionam juntas, né, as duas, para controlar a quantidade de cálcio no nosso sangue. O pâncreas é uma glândula muito importante, ela é uma glândula mista. Nós já estudamos na sua forma exócrina, né, a sua função exócrina, que produz o suco pancreático, quando nós estudamos o sistema digestório, né? E agora nós vamos ver a sua porção endócrina. Ele produz, então, 2 hormônios muito importantes, a insulina e o glucagon, que são hormônios que estão relacionados ao metabolismo da glicose. Vamos ver aqui esse esquema que explica a função desses 2 hormônios. Então, imagine que vocês acabaram de comer. E aí, a taxa de glicose no sangue está alta, aumentou muito. E isso estimula as células do pâncreas a liberarem insulina, que inibe a produção e também inibe a produção de glucagon. Quando nós comemos muita glicose, o excesso é guardado no fígado sob a forma de glicogênio, que é uma reserva de glicose, como se fosse uma poupança, que vai ser usada num momento de jejum. E aí entra em ação o glucagon, que vai transformar essa reserva de glicose, o glicogênio, em glicose novamente e jogar no sangue.
Podem acontecer problemas na produção desses hormônios. E o primeiro problema que nós vamos ver é denominado diabetes tipo 1, também chamado de diabetes juvenil. Nesse caso, a pessoa tem a incapacidade de produzir insulina, porque ela tem uma redução na quantidade de células beta, que são as células que produzem insulina no pâncreas. É um problema genético que pode se manifestar ainda na infância, ou na adolescência, ou mesmo na fase adulta, quando ocorre assim algum tipo, um fator, né, que é denominado gatilho. A pessoa nasce com essa característica, mas pode levar mais ou menos tempo para essa característica se manifestar. O doente pode apresentar um quadro de hiperglicemia, mas também pode ter um quadro de hipoglicemia, dependendo da sua alimentação, isso é, dos seus hábitos alimentares. Quando há o excesso de glicose, ela é eliminada na urina e, nesses casos, acontece da pessoa beber grande quantidade de água, mas continuar com a sensação de sede. Como a pessoa tem dificuldade de aproveitar a glicose ingerida, ela acaba degradando proteínas e também gorduras, e isso leva a um emagrecimento. Essa pessoa é dita insulina dependente, porque ela deve tomar doses periódicas desse hormônio, o que atualmente é produzido artificialmente por engenharia genética, quando se insere o gene da produção da insulina humana em bactérias do tipo Escherichia coli. O segundo caso de diabetes mellitus é chamado tipo 2, também chamado diabetes tardia, porque ela se manifesta em pessoas de mais idade, muitas vezes depois dos 30, 40 anos. Os maus hábitos alimentares, também o sedentarismo e o estresse podem desencadear esse problema, em que há uma redução no número de receptores de insulina nas membranas plasmáticas das células adiposas. Então a pessoa produz insulina normalmente, mas o hormônio não consegue penetrar nas células e assim aproveitar a glicose dos alimentos. O tratamento para diabetes tipo 2 requer uma dieta equilibrada, exercícios físicos diários e às vezes medicamentos. É uma preocupação muito grande atualmente da comunidade médica, porque o número de obesos, até em crianças, né, vem aumentado em todo o mundo. E agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso, que vocês vão encontrar nas páginas 760 e 771 do seu livro didático. Então vamos ver a célula característica do sistema nervoso, que é o neurônio. Vamos ver então as partes dessa célula tão especial. Dendritos, que são os prolongamentos menores, o corpo celular, onde estão encontrados o núcleo e a maior parte das organelas celulares, e, por fim, o grande prolongamento, que é o axônio. E aqui, vamos ver aqui, desenhado aqui o sentido do impulso nervoso. Envolvendo o axônio está um isolamento elétrico chamado bainha de mielina, que é formada por dois tipos de células, os oligodendrócitos no sistema nervoso central e as células de Schwann no sistema nervoso periférico. Os locais onde há falhas nessa bainha de mielina, que as falhas, são denominadas nódulos de Ranvier, que são altamente enriquecidos em canais iônicos que permitem a passagem que participem das trocas de íons necessárias para regular o potencial de ação e aí mantém a velocidade e a intensidade ao turbinar o sinal desencadeado no início do axônio, permitindo que ele se mantenha até chegar a uma sinapse, que é a região do axônio entre uma célula de Schwann e outra, o nódulo de Ranvier. São esses nódulos aqui, tá? E agora vamos falar sobre as sinapses. As sinapses são locais de comunicação entre dois neurônios, ou entre um neurônio e uma célula efetora.
Acontece milhões de sinapses diariamente no nosso corpo e as sinapses são locais onde são lançados os mediadores químicos que permitem o caminhar contínuo do impulso nervoso. Estudos atuais comprovam que uma pessoa com maior número de sinapses tem mais facilidade para desenvolver diversos tipos de problemas com maior criatividade e também com maior rapidez. Durante a passagem do impulso nervoso, acontece a despolarização da membrana do neurônio, com a entrada de sódio na célula e a saída de potássio. Logo após a passagem do impulso nervoso, a célula volta a ficar polarizada, isso é, com carga positiva do lado de fora da membrana e negativa do lado de dentro. Então, quando ela está polarizada, ela fica com carga positiva do lado de dentro e negativa do lado de fora. A despolarização acontece ao contrário, ela fica negativa do lado de fora e positiva do lado de dentro. A despolarização, então, se caracteriza pela transformação do potencial de repouso em potencial de ação no neurônio. Vejam aqui uma simulação da transmissão do impulso nervoso por esses 3 neurônios. Então, nesse slide, nós vamos reforçar que sempre o caminho do impulso nervoso acontece sempre assim: dendrito, corpo celular, axônio. Entra por um dendrito, passa para o corpo celular e vai para um axônio. E vai chegar a uma sinapse. E novamente, dendrito, corpo celular, axônio. Sinapse. Dendrito de um outro neurônio, corpo celular, axônio. Vai passar por quantas sinapses forem necessárias até o impulso nervoso chegar ao seu destino, que pode ser uma glândula ou um músculo, por exemplo. O sistema nervoso tem por função, então, ajustar o organismo ao ambiente externo. Ele vai identificar as condições externas e também as condições internas, né, do próprio corpo, e aí vai elaborar respostas que adaptem o corpo a essas novas mudanças, a essas condições. Nós podemos organizar o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é dividido em encéfalo e medula. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e diencéfalo. E tronco encefálico, que pode ser dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. E também, além do encéfalo, faz parte do sistema nervoso central a medula. E o sistema nervoso periférico é formado por 12 nervos cranianos, isso é, que partem do crânio, e 31 pares de nervos raquidianos, que partem da medula. E o sistema nervoso periférico é formado por terminações nervosas e também por gânglios.